E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de aquecimento para o workshop Jornada 10K com Sites. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas etapas para que você consiga chegar nos 10 mil por mês com criação de sites, tá? Quando eu falo sobre etapas também envolve metas, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui é de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui nesses dias para o aquecimento do meu workshop Jornada 10K com Sites, onde eu vou te mostrar o caminho para que você chegue passo a passo rumo aos 10 mil por mês com criação de sites. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se gratuitamente, primeiro link na descrição do vídeo. O workshop vai acontecer nos dias 3, 5 e 7 de julho, tá legal? Caso você ainda não me conheça, eu sou o Marcelo Rocha Designer, eu convido você aqui ó, a me seguir no meu Instagram e também convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Meu objetivo aqui não é apenas ensinar você a criar sites, mas como que você pode criar e vender esse trabalho sendo cada vez mais valorizado, chegando aos 10 mil por mês com criação de sites, beleza? Então para a aula de hoje eu preparei um mapa mental, olha só que eu vou lá na tela do meu computador para compartilhar esse conteúdo com vocês. Então vamos falar sobre as etapas para chegar aos 10 mil por mês com criação de sites. Se você não conhece essa sigla 10K, é 10 mil, tá? Então quando eu falo aqui 1K, é 1 mil, 2K, 2 mil e assim por diante, tá legal? Antes de mais nada, eu quero te falar o porquê que é importante que você estabeleça metas para que você chegue nesse resultado, tá bom? Porque é o seguinte, quando você tem metas, você passa a definir um destino, né? Uma meta é um destino, um objetivo, uma etapa aonde você quer chegar. Já ouviu aquela frase, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve? Pois é, nesse caso aqui, não é qualquer caminho que serve. Você precisa definir o caminho que você quer chegar, tá legal? E a gente vê isso muito, por exemplo, quando acontece virada de ano, né? As pessoas estabelecem metas quando esse ano eu vou, sei lá, eu vou emagrecer 20 quilos, esse ano eu vou comprar minha casa, esse ano eu vou comprar meu carro, vou comprar minha moto e assim por diante, tá? Só que muitas vezes essas metas que acontecem nessas viradas de ano acabam que às vezes nem se cumprem, né? Porque as pessoas, elas estabelecem metas, mas não conseguem ter um plano para bater essas metas, tá? Que eu já vou falar inclusive sobre isso aqui, que é importante ter um plano de ação para que você não fique sendo aquela pessoa que simplesmente sonha com tudo, mas nunca realiza nada. Eu não quero isso para você, tá? Eu quero que você pense assim como é um vendedor, por exemplo, que trabalha numa empresa. Minha esposa, ela trabalhou por um bom tempo como vendedora de uma papelaria aqui na minha cidade, tá? Aqui eu moro em Itapetininga, no interior de São Paulo, e minha esposa trabalhou numa papelaria aqui que se chama Papelaria Principal. E lá eles tinham sempre, ela sempre comentava comigo, puxa, esse mês eu bati a meta, esse mês eu não bati a meta. E às vezes quando ela conseguia bater a meta, até ganhava comissão, ganhava mais dos patrões, né? Por quê? Porque ela trabalhava de vendedora. Então, assim como um vendedor de uma empresa, ele tem metas a serem batidas, eu quero que você pense que você também deve bater as suas metas para que você consiga chegar nos 10 mil por mês. Eu imagino que se você está assistindo esse vídeo aqui, você não é uma pessoa que simplesmente quer fazer um site para sua empresa, alguma coisa do tipo. Não, você quer trabalhar, você quer fazer do web design a sua profissão e se tornar um web designer 10KS, isto é, um web designer que ganha 10K por mês com criação de sites. Então, se você realmente quer isso, então você precisa estabelecer essas metas, assim como se você estivesse trabalhando para uma empresa que cobra essas metas de você. Inclusive, quando minha esposa trabalhava nessa empresa, se não batesse um X mínimo de metas, a pessoa já ficava ali numa, vamos dizer assim, uma lista negra para talvez até ser mandada embora se não batesse a meta por acho que 2 ou 3 meses, alguma coisa do tipo, tá? E por que isso acontece? Porque é necessário, né? Quando a gente fala sobre empreendedorismo, o resultado, o dinheiro, é o nosso oxigênio. Então nós precisamos de dinheiro se nós quisermos sobreviver. Não tem jeito, né? Por mais que às vezes a gente, claro, que o objetivo principal é já não ficar pensando o tempo todo dinheiro, 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 porque senão a gente acaba não executando um bom processo. Você tem que focar no processo e o resultado vai vir lá à frente. Porém, quando você fala de uma empresa, é necessário, não tem jeito, é necessário para que você consiga manter uma empresa sustentável, né? E quando a gente está falando aqui sobre criação de sites, não é porque você está trabalhando para você, que você talvez seja uma urgência ainda, ou talvez até mesmo uma agência, que você não precisa ter metas, né? Que você não precisa se preocupar com isso. E ao mesmo tempo a gente tem que pensar de forma realista, tá? Não é necessário sempre, 100% das vezes, bater as metas, porque às vezes até não dá. Mas se você já atingir 70%, 80%, ó, joia, já é um resultado da hora para você, entendeu? Você precisa também saber, em certo sentido, saber se perdoar. Claro que você não vai usar isso como desculpa para você não ser desafiador com as suas metas, para você não procurar almejar algo além daquilo que você já tem. Mas saiba que 70%, 80% já é um resultado legal, né? Se bater 100% melhor ainda, é claro, né? E agora falando um pouco sobre o plano de ação para a gente cumprir essas metas, eu costumo falar isso aqui sempre para os meus alunos, né? Pense um pouquinho, onde você vai estar daqui um ano, só um ano se você não desistir, tá? Tem um aluno meu que eu estava conversando esses dias, que ele está dentro do treinamento do Jornada DSK com Sites, cara, em menos de 6 meses, o cara já está com um resultado incrível. E eu falo para ele assim, olha,
Só que às vezes, como todo mundo, bate momentos que a gente desanima, que a gente fica balanceado, é natural a gente ter esses momentos, tá? A gente é ser humano. E se você não tiver isso, você é uma máquina, você é um robô. Então é natural de vez em quando a gente bater isso, né? A gente não vai ter 100% da performance todo santo dia. Claro que a gente trabalha para ter o máximo possível. Mas o nome do jogo, o que faz a diferença entre você conseguir alcançar as suas metas, alcançar seus objetivos com criação de sites, é uma palavra que se chama consistência. Então, se você é consistente, se você faz. É o grande superpoder de você fazer um pouquinho todos os dias. Se você pega, claro que alguns dias você vai conseguir fazer vamos dizer assim, um pouco a mais, né? Você vai conseguir fazer bastante. Em outros dias que você está um pouco mais devagarzinho, você faz um pouquinho, mas você não para, você continua fazendo. Sempre, né? Imagina só, se você coloca um tijolinho todos os dias, um tijolinho, só um tijolinho, todos os dias. Chega uma hora que você vai construir uma mansão, você vai construir uma casa. Então, é a mesma ideia, tá? Eu quero que quando você pense em metas, você não desista. Sempre coloque isso aqui na sua cabeça, ó. Onde você vai estar daqui só um ano, se você não desistir. Eu tô gravando esse vídeo aqui em junho de 2023. Na onde que eu vou estar em junho de 2024? Talvez você que esteja aí do lado esteja vendo esse vídeo em junho de 2024. Se tiver, comenta aí embaixo pra mim. Mas eu, Marcelo, né? Eu imagino onde eu vou estar daqui a um ano. Eu imagino que você também queira ter esse pensamento, tá legal? Por isso que é importante estabelecer metas. Agora, quando a gente fala sobre o nosso... aplicando aqui agora para o nosso nicho, né? Isso aqui é algo um pouco mais amplo, mais genérico, mas aqui agora falando de forma mais específica sobre o nosso nicho de criação de sites. O que os 10 mil por mês pode representar para você? Isso pode te ajudar a ter uma meta na hora de você chegar nos 10k com sites. Eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que eu consegui conquistar e também eu vejo outras pessoas que estão chegando aos 10k por mês estão conseguindo conquistar e que você também que está me ouvindo aí do outro lado também pode chegar. Olha só, algumas ideias, tá? Pode ter N ideias a partir disso aqui. Você pode ter as suas próprias metas, mas você pode ter equipamentos melhores. Olha só, no meu caso aqui, não sei se você, não sei por onde que você me conheceu, mas tem um dos meus anúncios que eu mostro um pouco do meu setup aqui. Eu mostro a cadeira que eu conquistei, os iluminadores que eu conquistei lá. Eu tô falando com você aqui de uma câmera de ultra qualidade, que eu tô utilizando aqui o meu iPhone como webcam. Eu tenho aqui o computador da Apple, enfim. Eu não tô falando isso aqui pra me gabar. Tem o meu microfone aqui da HyperX. Mas são metas, tá? São metas. Claro que eu não consegui conquistar todas essas metas de uma hora para outra. Eu estabeleci objetivos, estabeleci metas, e à medida que fui conseguindo cumprir cada pequena meta, eu fui alcançando metas maiores e maiores e maiores. E eu quero que você também faça isso, tá legal? Inclusive tendo equipamentos melhores. Pode ser a sua meta, pode ser que você queira liberdade. Aqui ainda está um pouco mais genérico, tá? Eu até deveria ter sido um pouco mais específico nisso aqui. Mas liberdade financeira significa talvez o quê? Você, por exemplo, eu vou num restaurante, às vezes... será que eu preciso ficar olhando o preço do que eu quero comer? Ah, não vou comer esse aqui porque tá caro. Às vezes, por você ter uma certa liberdade, você pode escolher, não, eu quero comer esse aqui, eu tenho condição de comer isso aqui. Né? Eu, há um tempo atrás, antes de começar a trabalhar com isso, eu ia no mercado, queria comer um chocolate, tinha que ficar pesquisando qual era a marca do chocolate mais barato. Hoje em dia, não é necessário, eu consigo escolher qual eu quero. Então isso é liberdade, você escolher o que você quer. Além disso, também tem liberdade geográfica, né? Eu moro na minha cidade natal, mas é por uma opção minha. Se eu quisesse morar lá no estado do Paraná, no estado do Pernambuco, onde eu quisesse, eu poderia. Tá? Por quê? Porque eu tenho essa liberdade geográfica. O meu trabalho me permite isso. E quando a gente fala de criação de sites, você tem isso, né? Às vezes é diferente. Por exemplo, quando você trabalha numa empresa, eu conheço alguns amigos, por exemplo, tem um amigo meu que mora em Joinville, que trabalha na fábrica da GM, né? Da Chevrolet. E ele, por um tempo, precisou vir morar para cá, mas não conseguiu. Por quê? Por causa do emprego. Então ele ficou... não teve coragem suficiente, ou talvez os motivos dele, para abrir mão desse emprego físico. Agora, quando a gente fala sobre 10k com sites, que é a criação de sites, você tem essa liberdade, porque o seu trabalho é 100% online, meu trabalho é 100% digital. Eu atendo pessoas que eu nunca vi na vida, e eu tenho certeza que eu nunca vou ver na vida pessoalmente, né? Foi simplesmente pelo WhatsApp, pela internet. É o que hoje, o mundo mudou, gente. A verdade é essa, né? A internet revolucionou o mundo. Você também pode ajudar a sua família. De repente você quer ter algo, se você mora com seus pais, se você mora com irmãos, com a sua esposa, não sei. Você pode ajudar essas pessoas, né? Você também pode ser o seu próprio chefe, você pode trabalhar o quanto tempo você quiser, né? Quando a gente fala de criação de sites, você não precisa das 8 às 8. Não. Você está entregando o site no prazo pro cara, pronto, você quer trabalhar 1 hora por dia, você trabalha. Eu consigo ganhar mais de 10 mil por mês trabalhando menos de 2, 3 horas por dia. Já há vários meses isso aconteceu comigo. Só que, claro que não foi de uma hora para outra, né? Como eu já vou falar para você, pequenas metas que formam grandes metas, mas é uma coisa que você pode sonhar, você pode ter isso como uma meta para o seu negócio. Tá legal?
E o próprio fato de empreender, né? Então, empreender é uma coisa que eu, Marcelo, me apaixonei, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de ver o meu projeto crescer, de ver a coisa acontecer. E você, quando você começa a trabalhar na sua empresa, na sua agência, na sua urgência, como você preferir com criação de sites, você consegue ver isso dentro dos seus próprios olhos. E é um trabalho que te traz satisfação. Quando você trabalha para os outros, né, quem fica mais feliz é o patrão, porque é ele que vai estar ganhando dinheiro. Mas aqui, quando você está trabalhando para você, você vê o seu, vamos dizer assim, você vê o seu filho crescer, o seu trabalho é como se fosse seu filho. Você vê o seu filho crescer, começar a engatinhar, você percebe quando ele virou um adulto, quando ele está forte, e esse prazer é uma coisa que você não sente quando você simplesmente trabalha como empregado para alguém. Nada de errado com quem quer trabalhar como empregado, quem quiser pode trabalhar, mas eu, Marcelo, é uma coisa que eu gosto, né? O empreendedorismo, uma coisa que eu me apaixonei. Eu já trabalhei como empregado, já fui funcionário público, e para mim nada foi tão interessante quanto isso aqui. E você, como eu acabei de falar, faz o que você ama, né? Ainda você é pago por isso. Porque eu, Marcelo, gosto muito de ver da parte visual das coisas. Site, criação visual, fazer um trabalho visualmente bonito, esteticamente bonito, funcional também. E eu acabo sendo remunerado por fazer aquilo que eu gosto, né? Você sente satisfação naquilo que você faz. Então essas são metas que você pode definir, tá legal? E aí quando a gente fala de metas ou de etapas, tem um conceito aqui que chama SMART, né? Ele é um conceito usado por empresas, por profissionais, que ele te ajuda na definição de metas. Não é simplesmente uma meta, eu tenho que ir aos 10 mil por mês e ponto. Não, tem algumas coisas que vão te ajudar a definir as metas de uma forma que você consiga ser mais eficiente ao conquistar ou ao correr atrás dessas metas, tá? Essa tecnologia não, esse conceito que se chama Smart, né, ele vem de uma sigla, depois você pode pesquisar com mais calma aí, né? Até tá um Mart, tá e-Mart aqui, né, por causa que eu traduzi para o português, mas aqui seria specific, né, que é em inglês, né? Mas eu vou deixar específico, então tá e-Mart, né? Tô mudando aqui para o português pro e-Mart. É o seguinte, as suas metas têm que ser, em primeiro lugar, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Vamos entender o que significa cada um desses pontos desse conceito. Primeiro, sobre as suas metas serem específicas, tá? Olha só, é legal a gente não ser muito abrangente demais nas nossas metas. Quando a gente faz algo muito amplo, torna-se algo difícil de você definir qual que deve ser a estratégia para que você alcance aquela meta. Falta o que diz aqui, ó, clareza. Às vezes você quer atingir um lugar lá, só que é mais ou menos igual você quer viajar. Por exemplo, eu falo para você o seguinte aqui, ó. Eu moro no estado de São Paulo. Vamos viajar pro Rio de Janeiro. Deixa eu pensar outro exemplo. Vamos viajar para Santa Catarina. Tá legal, Santa Catarina, mas qual cidade de Santa Catarina? Então falta clareza sobre qual caminho. Se eu souber qual que é a cidade específica de Santa Catarina, às vezes eu sei um atalho que eu consigo ir naquela direção, às vezes eu sei um outro ponto aqui. Agora, se eu falo simplesmente estado de Santa Catarina, o negócio fica muito aberto, né? Eu fico sem saber exatamente qual caminho que eu devo ir. Às vezes eu consigo até chegar lá, mas não de uma forma tão clara, não de uma forma tão eficiente. Então, seja específico quando você for definir sua meta, né? É 10 mil por mês, é 5 mil por mês, é 8 mil por mês. E você fazer isso vai te ajudar, tá legal? Aqui tem um outro exemplo, né? Ser um profissional melhor. Então, a minha meta é ser um profissional melhor. Mas melhor em que sentido? Melhor em sentido financeiro, melhor em sentido de produtividade, melhor em sentido de atendimento. É muito abrangente, é muito amplo, é muito genérico, tá legal? Quando você é mais específico, você consegue definir com facilidade esse plano de ação e aí você faz o que eu chamo de mini metas, né? Você tem pequenas metas, é a mesma coisa, você enxerga uma escada na sua frente. Você vai tentar pular do primeiro degrau até o degrau número 50, fica difícil. Agora, quando você é específico, você consegue, não, tem que ir do degrau 0 pro... A minha meta hoje é só ir do degrau 0 pro degrau 1. Amanhã eu penso que eu vou fazer. Dia 2. Minha meta no dia 2 é do degrau 1 pro degrau 2 e talvez o degrau 3. Então já fica mais fácil. Ou seja, você tem uma meta maior e você tem mini metas que vão te levar a essa meta maior, tá? É muito comum, às vezes, a gente querer fazer uma tarefa específica e a gente pensa, meu Deus do céu, essa tarefa é enorme. Aí quando você define pequenas tarefas que vão te fazer chegar a essa tarefa maior, a coisa fica mais fácil. Não é a mesma coisa que você olha uma pia de louça. Você olha uma pia de louça, você fica ali que você não sabe nem por onde começar. Aquela pia enorme de louça, o que você vai fazer? Meu Deus do céu, Se você ficar pensando assim e você não definir essas metas menores,
a chance de você desanimar é muito maior, né? Agora, se você tem essa pia de louça enorme, você vai pensar o quê? Ó, eu vou lavar uma louça de cada vez. Primeiro, eu vou começar lavando as xícaras, ó. Minha xícara do Foco, Força e Café. Então, eu vou primeiro lavar a xícara do Foco. Inclusive, tô precisando lavar, tá? Eu tomei o café aqui e ainda não esvaziei. Mas olha só, você começa pensando em lavar essa xícara. Depois que você lavou essa xícara... Ó, tá cheio de louça aqui no quarto. Você vai lavar o copo. Tá legal? Agora acabou minhas luzes. Mas ó, você vai lavando uma coisinha de cada vez. Então são metas menores que faz você chegar até uma meta maior, tá legal? Acho que deu para entender bem esse ponto, tá? E aí, aplicando aqui pro nosso contexto, a meta é: quero faturar 10 mil por mês com criação de sites em 6 meses, por exemplo. Então aqui eu tô sendo específico, tá vendo? Eu não tô colocando só quero viver de sites. Não, eu quero faturar quanto? 10 mil por quanto tempo? Por mês. Qual que é a minha periodicidade, né? Tá legal, 10 mil por mês com o quê? Com criação de sites. Em quanto tempo eu quero chegar nesse meta? 6 meses. E aí, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Imagine que seja essa cadeira. Você vai adaptar isso aqui para sua realidade, mas você pode imaginar o seguinte, ó, no primeiro mês eu não quero faturar nada, eu só quero aprender as ferramentas. E ó, sinceramente, em menos de um mês dá para aprender porque é muito fácil. Realmente é fácil. Tá? Na realidade eu vou dizer que é o simples que não é fácil. Porque é simples porque... o contexto é fácil de fazer, mas não é fácil porque não é todo mundo que faz. Então, exige esforço da sua parte também. Esteja ciente disso, tá? Mas a meta é essa. Primeiro, você aprender as ferramentas, você aprender o posicionamento, né? Quando eu falo de posicionamento, eu tô falando já para você ter vamos dizer assim, um quadro de vendas, tá legal? Beleza, no segundo mês, qual que é a minha meta? Então, no primeiro mês aqui eu não executei, eu tô só aprendendo, por enquanto. No segundo mês eu já começo a executar um pouco. Eu tenho um site de portfólio que eu criei, algumas páginas de estudo de repente, eu já vou começar a abordar clientes, eu já aprendi como que eu tenho que fazer esse posicionamento, como que eu tenho que abordar clientes. Então, no segundo mês eu já começo de fato a abordar e eu quero tentar fechar pelo menos um site. Lembre, pode ser que você não alcance isso aqui, mas se você chegar a 70% a 80% da sua meta, já esteja satisfeito, tá bom? Já esteja satisfeito. De repente, no terceiro mês, eu já quero fechar 3 mil. Então, é uma meta que você pode estabelecer. De repente, aí você adapta para sua realidade. Talvez não seja 3 mil no seu caso. Talvez no seu caso você queira fechar um site, ou o primeiro site por 1.000 e o segundo site por 1.200, por exemplo. Estou citando aqui um exemplo. No quarto mês, por exemplo, 5 mil. Quinto mês, iniciar a captação de clientes com tráfego pago, ou seja, começar a fazer anúncios e fechar pelo menos um pouco mais em serviço. E aí no sexto mês você ter o 10KS, que é os 10K com sites, tá legal? É um exemplo de meta. E mais uma vez, pode ser que chegue aqui em 6 meses você não chegou a 10K, mas meu... Você atingiu, sei lá, 7K por mês com sites nesse sexto mês. Cara, olha a evolução. Inclusive, é o seguinte, se você tiver evolução, existe até uma... não, eu coloquei mais pra frente aqui. Mas é o seguinte, se você tem evolução, se você tá vendo que você tá conseguindo progredir, mesmo que não seja na velocidade que você quer, às vezes você não tá andando a 100 por hora, mas se você estiver andando a 70 por hora, uma hora você vai chegar no destino, tá? Você pode demorar um pouquinho mais do que se você estivesse andando a 100 por hora, mas se você tá na direção certa, você vai chegar lá. Então é a mesma coisa, tá? Claro que você definir essas metas, já vou falar como é bom você definir metas, até porque você deixa de procrastinar, mas seja específico, tá? E aqui ainda dentro desse ponto de especificidade, né, você ser específico, entenda que você sempre pode ser mais específico, tá? Você sempre pode ser mais específico. Aqui, por exemplo, eu coloquei... É que assim, para mim ser extremamente específico aqui, eu tô citando só um exemplo. Mas eu poderia colocar, por exemplo, fechar 3K em serviços de e-commerce. Então, você quer 3K em e-commerce. E às vezes de e-commerce para produtos pet, por exemplo. Então, e se eu poderia ser mais específico, produtos pets para gatos apenas. Então, eu sempre posso ser mais específico, sei lá, gatos apenas da raça siamês. Eu acho que eu não sei raça de gato, tô citando, se eu vou falando uma raça que não existe, por favor, não leve em consideração. Mas o ponto é, você sempre pode ser mais específico. E quando você é mais específico, fica mais fácil de você conseguir traçar o seu plano de ação. Tá bom? Essa é a primeira lição. Epa, peraí que eu coloquei no lugar errado, Ctrl Z. Olha lá, agora o segundo ponto das nossas metas. Elas devem ser mensuráveis. O que isso significa? Algo mensurável é algo que pode ser medido. Então, você definir uma meta mensurável vai te ajudar a verificar se os passos estão sendo mesmo eficazes. Por exemplo, quando eu falei sobre mensurável aqui, né? 10 mil por mês é algo mensurável. Então, você mensura, você mede 10 mil reais. 6 meses, você está medindo. Você não está colocando assim, por exemplo, quero faturar 5 dígitos, apesar que 5 dígitos ainda é algo mensurável, né? Mas você não está colocando algo, por exemplo, quero... É mais ou menos relacionado com especificidade, né?
quero viver de criação de sites. Tá legal, viver de criação de sites. Quanto que eu preciso para viver de criação de sites? Então você coloca um número, tá? Você mensura. E a dica que eu dou aqui é você sempre, quando a gente fala de algo mensurável, você sempre registrar avanço e celebrar quando atingir uma meta. A motivação é essencial para ter um bom desempenho. Então, cara, você conseguiu o seu primeiro site, meu, explode de alegria, dá um grito. Eu, quando consegui fechar meus primeiros trabalhos, eu fiz assim mesmo, eu comemorei. Comemore, tá? Você tá vendo o seu avanço e faça um registro dos seus avanços se você tiver, por exemplo, um calendário. Né? É legal a gente definir metas e colocá-las talvez até no calendário do Google. Você pode entrar em calendar.google.com e lá você consegue fazer a marcação de cada data, né? Quando a gente fala de deadline, de prazos, né? Mas assim, registre isso, tá legal? Tenha lá, sei lá, o link do seu primeiro site que você fez para um cliente. Você vai deixar ele lá, você vai ter ele na sua memória, tá legal? Isso vai fazer com que você tenha um bom desempenho. Você vai conseguir ver, por exemplo, digamos que daqui a um ano, depois que você fechou o seu primeiro cliente, você já está vivendo de criação de site, já está faturando 10K e assim por diante. Quando você estiver lá na frente, você vai olhar para trás, puxa, o meu primeiro site foi esse aqui. E aí você vai conseguir comparar qual que foi o seu avanço em termos de, sei lá, otimização de sites, de qualidade de design e assim por diante. Então você vai conseguir mensurar essa diferença e você vai ver que você realmente avançou, tá? E ainda falando sobre avanço, eu quero que você entenda agora a diferença entre teimosia e persistência, tá? Essa aqui, os créditos vai para o meu amigo Pedro Sobral, que eu aprendi isso aqui com ele, tá? Qual que é a diferença entre você ser teimoso e ser persistente? Tem pessoas que falam assim, não, eu sou persistente naquilo que eu faço, eu vou até o final, eu não desisto e tal. Mas você sabe se aquilo é persistência ou é teimosia? De que forma que você sabe? A palavra é essa aqui, ó. Para você descobrir a diferença entre teimosia e persistência é o progresso. Então, se você, meu amigo, você está batendo numa mesma tecla e você não está tendo progresso, você não está tendo resultados, você não está evoluindo, você está sendo teimoso ou você está sendo persistente? Está sendo teimoso. Agora, se você está evoluindo, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja 1% a cada vez, um degrauzinho cada vez que você está batendo naquela tecla, você está subindo esse um degrauzinho, aí você não está sendo teimoso, aí você está sendo persistente, tá legal? Então, quando eu falo sobre mensurar resultados, pense nisso. Isso vai ajudar você a descobrir se você está sendo teimoso no caminho errado ou se você está sendo persistente e está tendo evoluções rumo ao caminho certo, que é os 10 mil por mês, tá legal? E mais, né? Você pode definir uma meta de 20, 30 mil por mês. Eu mesmo já consegui faturar mais de 34 mil reais em um único mês, tá? Beleza? Segundo ponto sobre suas metas ou etapas que você deve seguir para chegar aos 10 mil por mês é que você deve ter algo atingível. Então, não defina metas impossíveis, tá legal? Esporadicamente até é possível você chegar nos 10 mil por mês, pode até ser, mas é muito difícil, é muito raro. Você precisa ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo para que você consiga chegar no resultado. Então você não vai definir assim, beleza, vou definir metas, Marcelo. Minha meta do primeiro mês é R$158 mil e 47 centavos. No segundo mês eu vou... Cara, seja realista. Não é assim, tá? Você tem que ir passo a passo. Porque acontece, se você define uma meta muito impossível, muito irrealista logo de cara, o que vai acontecer? Você vai causar isso aqui, ó. Você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir chegar na sua meta, você vai ficar confuso, porque você não vai saber onde você errou, e às vezes o erro, às vezes você nem errou, você está no caminho certo da execução. Só que o planejamento, a hora de definir metas, você por ser muito afobado, querer colocar a carroça na frente dos bois, você vai ficar confuso, que você não vai saber na onde que você errou, e às vezes o erro está só na definição da meta, porque a execução está certa. Entendeu? Então isso vai ajudar você a ter mais clareza, você não vai ficar confuso. E também você não vai se sentir incapaz. Meu Deus do céu, é quase que mesmo que frustração, né? Meu Deus do céu, mas eu não sou capaz, isso não é pra mim, eu vou desistir. Tá legal? Então, se você for realista, você não vai sentir isso aí. E você vai também saber se perdoar, tá legal? Como eu falei, não cheguei no 100% da minha meta, cheguei a 70%, a 80%, tá ótimo. Eu cheguei a 40%, 50%. Lógico, tem que melhorar. Mas lembra-se da teimosia e do progresso, da teimosia e da persistência. Se você teve progresso, mesmo que seja de 40%, não seja o 100% que você queria, você está no caminho certo, tá legal? E ao mesmo tempo você não pode usar isso aqui também para ficar acomodado, né? Eu não cheguei na meta, eu não cheguei na meta, tudo bem, não cheguei na meta, tudo bem. Não, não é assim, né? Você também tem que saber usar isso como combustível para você crescer. É a famosa, também by Pedro Sobral também. Você tem uma zona de conforto aqui, e você tem que estar sempre buscando sair da sua zona de conforto. Porque quando você sai da sua zona de conforto, ou seja, você entra no seu desconforto, o seu conforto
cresce cada vez mais, tá? Então isso faz com que você não fique acomodado, né? Se você fica só na sua zona de conforto, ó, você nunca vai crescer, você sempre vai ficar dentro daquele círculo que vai ser a mesma coisa pro resto da vida, tá certo? Vamos lá pro restante aqui. Então, você também precisa estabelecer uma meta não impossível, mas desafiadora. Então, você precisa se desafiar, você tem que ser movido a desafios, tá? Qual que é a minha próxima etapa? Para onde eu quero chegar? Uma meta desafiadora, ela traz motivação, enquanto uma meta impossível traz frustração. Então, você tem que estar motivado, porém você tem que ser realista, beleza? Então, isso é a etapa de ser atingível, isso significa ser atingível com suas metas. Também metas relevantes. O que são metas relevantes? Você pensar no conjunto da obra como um todo. Será que aquilo é relevante? No que aquilo vai agregar na minha vida, na minha empresa? O que aquilo vai realmente ajudar? Se for uma meta que não vai servir para nada, para que eu vou aprender? Né? Por exemplo, uma das coisas que eu falo aqui é que não é necessário você aprender programação para você começar a criar sites. Legal, mais para frente, quando você estiver num outro nível, você aprender programação para você fazer algumas coisas a mais, beleza. Mas no começo, se você está começando do zero, meu amigo, você não tem por que você querer aprender HTML, CSS, sendo que você pode aprender outra coisa, que é o WordPress, o Elementor, para você criar sites de forma visual, entendeu? Então, legal, essa meta é importante, mas mais para frente. Primeiro, eu tenho que aprender o básico. Então, aí você está tendo uma visão mais macro da coisa, né? Ao invés de ter uma visão micro, muito pequenininha. Eu acho que é micro, não sei se eu troquei o micro ou o macro, por favor, não leve em conta. Mas você entendeu, você vai ter uma visão ampla do projeto como um todo. E por que não pensar, além do que apenas a parte técnica, pensar na sua vida como um todo? Pequenos objetivos têm relevância em objetivos maiores. Como assim? As metas, elas trazem impacto profissional e pessoal. Por exemplo, às vezes você quer algo relevante, não no sentido de aprender uma ferramenta específica, mas no sentido de poder ter mais saúde. Então, de repente, você quer, por alguma razão, você não pode trabalhar fora de casa, sei lá, às vezes você tem algum problema de saúde, alguma coisa do tipo. Então, você quer se sentir realizado trabalhando de casa. Pode ser uma meta que você tem. Você está pensando no seu projeto como um todo. Ou, às vezes, uma meta de, sei lá, conhecer os Estados Unidos. Então pode ser uma meta que você tem, você está pensando no seu projeto como um todo, tá? Então você está pensando no seu sonho, e aí depois as metas, aquilo que a gente vai fazer aqui no nosso trabalho, ele é o veículo para que você chegue até o seu sonho. Você está pensando de uma forma mais ampla na coisa, tá? Não significa que você vai definir metas amplas, lembra que quanto mais específico, melhor. Porém, é relevante para mim? É importante para mim? Agora, se eu, por exemplo, definir, eu falei aqui de conhecer os Estados Unidos, né? Eu não ligo para conhecer os Estados Unidos, eu não quero conhecer. Então, será que é relevante para mim definir uma meta como essa na minha vida? Se você não quer conhecer, talvez não seja relevante. Tem que ser importante para você, tem que trazer impacto na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Por exemplo, por que você quer ganhar 10 mil? Então, essa pergunta aqui vai sempre nortear esse ponto das nossas definições de metas, né? Metas relevantes. O porquê das coisas. Por que você quer ganhar 10 mil? Para ser, por exemplo, para ser reconhecido no mercado. Eu quero ganhar 10 mil para poder investir em anúncios, então eu quero aprender a fazer anúncios para conseguir clientes, eu quero ganhar 10 mil para melhorar minhas habilidades, e pode ter N outras razões aqui, poderia ser viajar, como eu acabei de falar, viajar para conhecer os Estados Unidos, né? Estou citando esse exemplo agora, pode ser qualquer outra coisa que você quiser. E aí vem outra vez o porquê. Por que você quer, opa, aí eu dei spoiler, por que você quer ser reconhecido no mercado? Porque você quer ter mais autoridade, porque você quer ser referência no assunto, porque você quer ter um branding mais forte, porque N, porque X, porque Y. Então, isso aqui vai trazer impacto para você. Criar autoridade vai me trazer impacto na minha vida. Ser referência vai trazer um impacto na minha empresa. Ter um branding forte vai trazer impacto nos meus resultados. Por que investir em anúncios? Porque eu quero dominar outras habilidades como tráfego pago também, quero começar a prestar esse tipo de serviço. Alguns alunos meus também fazem, além de criação de sites, também gostam de prestar serviço de tráfego pago. Para mim nunca ficar com a agenda vazia, para mim poder escolher cliente, para mim poder cobrar mais caro. Então, isso aqui vai trazer para você algo relevante. Cobrar mais caro é algo relevante para o negócio? Para mim é. Por quê? Porque se eu cobro mais caro, eu pego menos trabalhos e ganho mais. Entendeu? Então eu consigo não me matar de tanto trabalho para me ganhar aquela meta que eu defini. Tá legal? E outra coisa também, para melhorar minhas habilidades como designer. Por quê? Para mim criar site mais bonito, para mim saber otimizar sites, para mim aprender a fazer sites mais avançados. Sei lá, você quer fazer um site de agendamento para dentista, então você pode também atingir essa meta se for relevante para o seu negócio. Se você não quiser também, você não precisa definir isso aqui, tá? E assim por diante, tá? Tudo tem um porquê. Você poderia ter colocar um outro porquê dentro disso aqui, né? Então, por que criar autoridade? Porque eu, sei lá, vou ser mais reconhecido. Porque eu vou ter mais seguidores. Porque... Então, você sempre pode fazer isso aqui, tá legal? Você pode ter
pontos relevantes nas suas etapas, nas suas metas. E também temporais. Aqui a gente fala de uma forma um pouco mais específica, que é você definir prazos, você define uma deadline, um tempo para você conseguir cumprir aquilo. E por que é importante a gente definir prazos quando a gente fala de nossas metas? Porque eu consigo acompanhar a minha evolução. Então, por exemplo, dia 1º até o dia 30 do mês, eu quero atingir essa meta. Nesse meio tempo eu consigo ver se eu conseguir. Às vezes eu não consegui cumprir 100% lá no dia 30, mas eu já consigo ver, olha, no dia 10 eu já consegui melhorar isso, no dia 20 eu já consegui melhorar aquele outro. E também me ajuda a parar de procrastinar, de começar a postergar, deixar as coisas para depois, tá? E por falar em procrastinar e postergar, você sabe qual é a diferença entre postergar e procrastinar? Pode ser aplicado ao mesmo contexto, mas muitas vezes procrastinar é você ficar adiando uma coisa que você tem que fazer e você fica deixando para depois. E postergar, além de deixar para depois, pode ser que você escolha nem fazer aquilo, tá? Então pode ser que você escolha fazer uma outra coisa diferente, tá legal? Então, quando você define prazos, você para de ficar deixando as coisas para depois. Você para, meu, de bunda molice e você faz a coisa acontecer. Para de ficar assim, porque depois você sempre pode deixar as coisas para depois, meu amigo. Você sempre pode deixar, mas se você ficar deixando para depois, uma coisa que você nunca pode deixar para depois, sabe o que é? O tempo que você perde, né? Por mais que eu queira, eu não tenho como voltar uma semana atrás, não tenho como voltar pro dia de ontem, não tenho como voltar para um ano atrás. Se eu tivesse começado a fazer há um ano atrás aquilo que eu tô fazendo, que eu começo a fazer hoje eu já estaria um ano à frente daquilo que eu comecei. Então, para com esse negócio de procrastinar e deixar a tarefa para depois. E quando você define um prazo, uma meta, essa é a data. Você tem muito mais chance de chegar lá. E detalhe, eu vou te falar mais uma dica ainda, que eu não coloquei aqui no mapa mental, mas eu vou te falar aqui de cabeça, que é o seguinte. Compartilhe a sua meta com outras pessoas. Uma coisa é eu, Marcelo, falar o seguinte: hoje eu vou gravar 3 vídeos. Eu entrei nesse compromisso comigo mesmo. Mas se eu falo para minha audiência, se eu falo para vocês que estão me assistindo, hoje eu vou entregar 3 vídeos para vocês. E eu não sou alguém de palavras se eu não entregar meus 3 vídeos. Então, além de eu me motivar, eu tenho que pensar o seguinte: outras pessoas estão envolvidas. Então, a chance de eu acabar deixando para depois, de eu postergar essa tarefa, de eu procrastinar, é muito menor, porque eu estou deixando, vamos dizer assim, pública essa minha meta. Então, faça isso também, né? Tenha metas pessoais que talvez pode ser que você não queira compartilhar, mas compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha, com o seu irmão. Fale para as outras pessoas: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar de presente o meu óculos. Não, meu óculos não, porque senão eu não enxergo, né? Eu vou te dar. Eu não tô com relógio, né? Mas, deixa eu ver, não tem relógio aqui não. Ó, eu vou te dar de presente essa caixinha de som da JBL e você não me entrega essa caixinha de som enquanto não bater os 10 mil por mês. Então você tá deixando a sua meta. Enquanto eu não bater esses 10 mil por mês, daqui 6 meses, por exemplo. Então você está deixando sua meta pública. A chance de você procrastinar vai ser muito menor. Você vai pensar assim: se eu desistir, eu vou perder minha caixinha de som. Tá legal? A caixinha de som pode ser algo importante para você, não necessariamente o exemplo que eu usei aqui, tá legal? E agora, aplicando esses pontos aqui de ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal à nossa meta dos 10Ks, isto é, 10K com sites, quero que você pense assim, ó. Eu vou te dar algumas ideias, né? Você pode pensar em outras coisas que você deve se perguntar, mas quanto você quer faturar em cada mês? Daqui 2, 3 meses, quanto que eu quero faturar? R$1.000, R$500 que seja. Então você já define, tá? Quanto que você tem que cobrar em cada site? Então, o primeiro site eu vou cobrar, sei lá, você pode começar o primeiro site, ó. Então, seu site 1 você pode cobrar. Ó, meu primeiro objetivo é fechar um site por R$500, baratíssimo, né? Assim, eu incentivo vocês a cobrarem mais do que isso, mas para quem tá começando, defina uma meta, saia da inércia, saia do zero. Então, o primeiro site R$500, beleza. O segundo site eu vou tentar vender por 800. Beleza, fechei o segundo site, eu vou tentar vender o meu terceiro site por 1.000. Tá bom? O meu quarto site eu vou vender por 1.200. Opa, aqui faltou o site 4, né? Então o meu... Cadê? O meu site número 4 eu vou vender por 1.200. O meu site número 5 eu vou vender por 1.500. E o meu site número 6 por 1.800. E o meu site... só exemplo, tá? Se você quiser, você pode usar isso aqui. Se você quiser, você não precisa usar isso aqui. R$2.000. Beleza, R$2.000 é a minha meta que eu quero cobrar em cada site, por exemplo. Tá legal? Então, você aplica isso. Outra coisa, quando eu vou começar a vender? Então, como eu falei, é legal a gente aprender primeiro as ferramentas. Então, sei lá, você vai ter 2 meses. Então, nos seus 2 primeiros meses, você vai aprender as ferramentas. E aí, depois do seu, sei lá, durante mais um mês, 3 meses, você já vai ter que ter as suas vendas. Por exemplo, né? Nesse mês intermediário, né? Então,
Vamos imaginar, janeiro e fevereiro você aprende as ferramentas, né? Estou citando qualquer mês. Março você aprende a prospectar e depois de 3 meses, sei lá, então, vou colocar 4 meses aqui. Então, até abril você tem que ter uma venda pelo menos, né? Então, uma venda. E aí, você vai ter, sei lá, depois de uns 6 meses, você vai ter mais vendas e assim por diante, tá? Então, só um exemplo. Não precisa ser um mês, não precisa ser 2 meses, você vai no seu tempo. Como eu falei, às vezes se você tem capacidade de ir mais rápido, vai mais rápido. Se você tem capacidade de andar 100 por hora, você anda 100 por hora. Se você tem capacidade de andar 50 por hora, você vai no seu 50 por hora. Mas vá, e não pare, continue firme. E outra coisa também, pergunte, será que essa meta é desafiadora ou é impossível? Lembre-se que metas impossíveis causam frustração, enquanto metas desafiadoras causam motivação. E a partir disso você define um plano de ação. Você de fato começa a antecipar possíveis problemas que vão surgir no caminho. E uma dica que eu dou também é essa aqui, ó. Sempre tente preparar-se para o pior cenário. Em 6 meses, se eu não conseguir os 10 mil, tudo bem, mas vamos pensar no pior cenário. Qual que seria o meu pior cenário? É impossível que em 6 meses eu não consiga 2 mil pelo menos. Então você está preparando o pior cenário. Você sabe que se você não conseguir 100% daquela meta, você já imagina que o mínimo, a pior coisa que você... Porque assim, você não tem nada a perder. Né? Você tem que aprender. Qual que é uma coisa? Eu não consegui chegar nos 10 mil por mês. Mas eu não consegui chegar... Mas olha quanta coisa que eu aprendi em 6 meses. Eu não sabia nada de fazer site, depois de 6 meses eu sei muito. Então, você pode pensar dessa forma, tá? Você está se preparando para o pior cenário. Então, no pior cenário, se você começa hoje, você não sabe nada hoje, começa hoje, rumo aos 10 mil por mês, o pior cenário é aprender uma habilidade nova. Ninguém mais vai tirar essa habilidade de você. É uma coisa que você leva pro resto da vida. Eu sei fazer site. Quantas pessoas que você conhece que sabe fazer site? Eu garanto que algumas pessoas conhecem mais, outras conhecem menos, mas assim, se você pegar todos os seus contatos, 100% das pessoas que você conhece, eu tenho certeza que uma parcela muito pequena realmente sabe fazer sites. E dentro dessa parcela muito pequena, uma parcela ainda menor sabe fazer um site bem feito, rápido, que traz resultado de verdade. Então pense dessa forma. No pior cenário, você ainda vai estar no lucro. Essa é a verdade, tá legal? Vamos voltar lá. E aí você também definindo um plano de ação, você faz aquilo que eu falei, que você divide tarefas menores em tarefas maiores em tarefas menores. Então você pega a sua pia de louça, você começa com a sua xicrinha do foco, força e café, beleza? Você também vai conseguir ver se você está no caminho certo. Lembra qual que é a diferença de persistência? Eu repito, por quê? Porque a repetição é a mãe da retenção. Então, quanto mais eu repito, mais isso vai ficar gravado na sua mente, mais você vai reter essa informação e você vai lembrar dela quando você estiver trabalhando, quando você estiver fazendo suas tarefas, tá? Que é o seguinte: persistência versus teimosia igual progresso. Então, se você está tendo progresso, você vai conseguir identificar se você está ou não no caminho certo, beleza? E aí, para te ajudar nessa etapa de você chegar nos 10 mil por mês, eu, Marcelo, elaborei um método que eu chamo de método 3C, inclusive eu vou falar sobre ele no workshop, que ele tem 3 etapas, que você capta os clientes, você conquista eles e você depois converte a venda, tá? Então, isso aqui é um ciclo que você faz que vai te ajudar cada vez mais a conseguir cobrar mais caro, cada vez mais a chegar nos resultados dos 10 mil por mês, tá legal? Quer saber mais sobre o método 3C para que você consiga clientes, você alcance seus objetivos e bata suas metas rumo aos 10 mil por mês? Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no primeiro link na descrição desse vídeo, você vai se cadastrar para o meu workshop Jornada da Isca com Sites, que vai acontecer agora nos dias 3, 5 e 7 de julho, e eu vou mostrar não apenas sobre o método 3C, principalmente na terceira aula, né, para você conseguir clientes, mas também vou te mostrar sobre a oportunidade de criação de sites e como que você pode entrar nesse mercado. Mesmo que você já trabalhe com criação de sites, sinceramente, no seu lugar, eu não desprezaria as 2 primeiras aulas, onde eu vou falar sobre a oportunidade das ferramentas, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas lá que vão fazer você mudar de vida, tá? A maioria das pessoas que me assistem aqui ainda não chegou aos 10 mil por mês, porque vocês estão numa etapa de evolução, tá? Mas, mesmo que você já ganhe, sei lá, 2, 3, 5, até mesmo se você já ganhar 10 mil por mês, eu não desprezaria essas primeiras aulas, porque eu tenho certeza que elas vão fazer com que os seus resultados fiquem ainda maiores, tá legal? E pode ter certeza, um aviso importante na verdade, né? Essas aulas vão ser nos dias 3, 5 e 7 de julho. Eu não vou deixar essas aulas liberadas para sempre. Você vai precisar se cadastrar no workshop e assistir essas aulas antes que elas saiam do ar, antes que você perca a oportunidade de aprender o que eu tenho preparado para você lá. Especialmente sobre o método 3C para você conseguir chegar aos 10 mil e mais com criação de sites. Eu falo 10 mil porque, assim, a verdade é que quando eu falei ali que a gente consegue uma liberdade financeira, realmente é uma liberdade. Se você quer ganhar mais, só pegar mais trabalho, só você começar a crescer mais. Você quer ganhar menos? Você tem essa flexibilização, uma coisa que muitas vezes você não tem quando você trabalha para os outros, né? Uma coisa que a gente faz quando a gente trabalha para os outros e você tem um salário fixo, sei lá, 5 mil reais.
Ai, meu Deus do céu, tô apertado. Então o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho 5 mil reais, então eu vou ter que economizar. Agora, quando a gente fala no nosso ramo, que eu costumo chamar isso aqui de um mundo paralelo do que o mundo convencional. Você não precisa assim, meu Deus do céu, vou ter que economizar. Não precisa necessariamente economizar, é só você pegar um trabalho a mais que você vai ganhar mais. Ponto, acabou. Essa é a verdade. Então você escolhe, você quer ganhar mais? Trabalha um pouco mais. Quer ganhar menos? Você quer mais liberdade de tempo? Não precisa pegar mais tanto trabalho. Ponto. Entendeu? E você, com certeza, vai aprender muitas coisas novas que eu vou te ensinar no meu workshop, que está no primeiro link na descrição. Você pode se cadastrar gratuitamente para o workshop Jornada da SK com Sites, beleza? Quero muito que você esteja lá. Inclusive, essa aula que eu falei aqui hoje foi uma aula de aquecimento. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje, no dia 29 de junho, eu também vou dar uma live de aquecimento. Vai ser às 19 horas, hoje, quinta-feira. Na verdade, mesmo que você esteja vendo essa aula depois, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, eu dou aulas ao vivo sobre criação de sites e venda de serviço para você chegar nos 10 mil por mês. E hoje, especialmente, né, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu vou fazer uma live de aquecimento com o tema atalhos e obstáculos para chegar nos 10 mil por mês, tá legal? Então vai te ajudar ainda mais com esses conceitos para que você consiga chegar nesses resultados, beleza? É isso aí, muito obrigado por você ter me acompanhado nesse vídeo. Mais uma vez, se for um conteúdo relevante, se fez sentido para você, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho, mas ó, só se fizer sentido para você, tá? A maioria das pessoas que aqui me assistem, elas assistem e depois não reagem, não me dizem se tá legal, se não tá. Meu, o mundo é daqueles que agem. Então pare de deixar as coisas para depois, pare de procrastinar, pare de não agir e haja. Né? Curta, comente. Se você não gostou também, dá um dislike, não tem problema. Só me dá um feedback, me ajuda a melhorar, porque o meu objetivo aqui é melhorar para ajudar você, para que você também possa melhorar, tá legal? Então, é muito legal ver essa comunidade surgindo, especialmente aqueles que agem, tá legal? E é isso aí. Muito obrigado por ter ficado comigo. Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, inclusive no workshop Jornada 10K com Sites. Top? É nóis, um forte abraço e fui!